mandaram um áudio errado no grupo da família e o que ouvi me congelou por dentro. Até hoje, só de lembrar daquele som, minha pele arrepia. Foi como se o mundo parasse por alguns segundos e eu ficasse ali, com o celular na mão, sentindo o coração bater no pescoço. Eu nunca imaginei que uma simples notificação poderia mudar tanto a minha vida e revelar o que eu mais temia, a verdade dita quando acham que você não está ouvindo. Tenho 62 anos, sou professora aposentada e moro em Curitiba. Fui casada por mais de 30 anos com o João, um homem simples, honesto e trabalhador que partiu há 7 anos. Desde então, tento manter minha rotina tranquila, cuidando do jardim, lendo meus livros e participando dos almoços de domingo com meus filhos, o Luiz, de 37 anos, e a Marina, de 34. Eles são tudo o que tenho, ou pelo menos eu achava que eram. Sempre fui uma mulher discreta, daquelas que evitam conflito e acreditam que o silêncio, às vezes, é mais poderoso que 1000 palavras. Mas naquele dia o silêncio me feriu, porque foi dentro dele que eu ouvi o que jamais deveria ter ouvido. Tudo começou com uma manhã comum. O cheiro de café recém-passado, o rádio tocando Roberto Carlos baixinho e meu celular vibrando em cima da mesa. Era o grupo da família, a família Gomes, que a Marina criou depois que o pai faleceu. Ali todo mundo falava de tudo, das promoções do mercado, das notas das crianças, das receitas da Camila, minha nora, e, claro, das brigas veladas sobre a casa antiga do meu marido, aquela que todos chamavam de a casa da infância. Aquela casa sempre foi um símbolo para nós. Foi onde eu e João criamos nossos filhos, comemoramos aniversários, superamos crises e também choramos perdas. Depois que ele se foi, a casa ficou fechada um tempo, mas o nome dela ainda estava dividido entre mim e os 2 filhos por questão de herança. De vez em quando, surgiam conversas sobre vendê-la, e eu sempre dizia que não estava pronta para isso. Talvez por apego, talvez por medo de ver tudo desfeito. Naquele dia, enquanto lavava a louça, o celular vibrou de novo. Peguei, enxuguei as mãos e vi um áudio novo no grupo. A mensagem dizia apenas: escutem aí o que combinamos. Pensei que fosse algo sobre o almoço de domingo ou alguma brincadeira das crianças. Apertei o play e, nos primeiros segundos, parecia mesmo uma conversa comum. Mas, de repente, uma voz soou clara, a voz da Camila, minha nora. Ela ria com aquele riso que eu sempre achei forçado e dizia: ela nem vai perceber nada. Acha que ainda mandamos mensagem para pedir opinião? Outra voz respondeu, meio abafada, e meu corpo gelou. Era o Luiz. Meu filho. Meu próprio filho. Aquela entonação eu reconheceria em qualquer lugar. Fiquei sem ar. Parei de respirar por instinto. Voltei o áudio. Ouvi de novo. Eles falavam de mim? Não havia dúvida. Camila dizia que era só esperar mais uns dias para resolverem tudo com o corretor e que eu não precisava ser informada de nada para não atrapalhar o processo. O coração disparou. Senti o chão escapar dos pés. Abaixei o volume e fiquei ali parada, segurando o celular como se fosse uma bomba. Por um instante, achei que podia ser um mal-entendido. Talvez falassem de outra pessoa. Mas quando ouvi a frase, a casa dela ainda tá no nome dos 3, né, entendi que não havia erro. Era sobre mim, sobre a casa do meu marido. O café esfriou na xícara, a água escorria da pia e eu não me mexia. Parecia que o tempo tinha parado. O som da voz do meu filho repetia na minha cabeça como um eco: ela nem vai perceber nada. Aquela frase me destruiu, porque, mais do que a traição, doía saber que ele achava que eu era uma tola. Por alguns minutos, pensei em responder no grupo. Meu dedo chegou a pairar sobre o botão de áudio, mas a voz do João, na minha memória, me fez parar. Ele sempre dizia: não se responde na hora da raiva, se responde quando a calma volta. E naquele momento, a calma estava longe, muito longe. Sentei no sofá em silêncio. Senti as lágrimas escorrerem devagar enquanto o som do áudio ainda ecoava. Pensei em tudo que fiz por eles, nos aniversários que organizei, nos empréstimos que dei, nas vezes em que engoli ofensas para evitar brigas, e agora ouvir aquilo de quem menos esperava. O resto do dia foi um borrão. Não consegui comer nem atender telefonemas. Marina me mandou mensagens perguntando se eu estava bem, e respondi que só estava cansada. Eu não podia contar ainda. Precisava entender primeiro até onde ia aquela traição.
Naquela noite, deitada na cama, olhei pro teto escuro e pensei, será que eles acham mesmo que podem me enganar? Senti um misto de tristeza e determinação nascer dentro de mim, porque, apesar da dor, algo lá no fundo me dizia que aquela história ainda estava só começando e que eu, a mulher que eles achavam frágil, ainda saberia como responder. E você? Já ouviu algo que mudou tudo entre você e alguém que amava? Na manhã seguinte, acordei antes do sol. Passei café, mas o cheiro não me trouxe conforto, como sempre trazia. Havia um peso estranho no ar, como se o silêncio da casa soubesse o que eu descobri. Tentei seguir a rotina, varri a varanda, reguei as plantas, mas a mente insistia em voltar àquele áudio. Cada palavra martelava como um lembrete de que algo dentro da minha própria família tinha se quebrado. Peguei o celular e abri o grupo de novo. O áudio ainda estava lá, mas agora apagado. Camila o excluiu para todos. Tarde demais. Eu já tinha ouvido e já sabia. Rolando o histórico do grupo, notei que logo depois o Luiz mandou uma mensagem leve, fingindo normalidade. Bom dia, mãe. A senhora tá bem? A gente passa aí no fim de semana. Quase consegui sentir a culpa por trás das palavras. Eu respondi apenas com um emoji de coração. Eles não podiam perceber que eu sabia. Pelo menos não ainda. Sentei na poltrona perto da janela, observando o movimento da rua. Crianças indo para a escola, vizinhos apressados, o som distante de uma moto. O mundo seguia igual, mas o meu parecia ter desabado em silêncio. Pensei em ligar para Marina, mas preferi guardar comigo. Ela sempre foi intensa, e eu não queria que, no impulso, ela causasse uma briga sem volta. Passei o dia tentando ocupar a mente. Fui ao mercado, comprei frutas, voltei para casa e deixei a TV ligada no jornal. Mas tudo parecia em preto e branco. Até o riso dos apresentadores me irritava. No fundo, eu sabia que não conseguiria fugir do que precisava encarar. À tarde, enquanto dobrava roupas, ouvi uma notificação. Era uma mensagem privada da Camila. Ela dizia: Mãe, te mandei algo por engano ontem, tá? Era para outro grupo. Desculpa se atrapalhei. Fiquei olhando para a tela. Ela nem teve coragem de dizer o que era. Apenas tentou apagar a culpa com um pedido de desculpa seco. Respondi: tudo bem, querida, sem problema. Mas por dentro, o estômago embrulhou, porque o problema já estava feito. Naquela noite, o Luiz me ligou. A voz dele estava diferente, tensa, mas forçando um tom leve. Mãe, a senhora sabe que a gente te ama, né? Camila ficou chateada porque achou que te deixou desconfortável. Eu respirei fundo. Desconfortável? Eu nem ouvi nada demais, meu filho. Fiquem tranquilos. Houve uma pausa do outro lado da linha. Ele soltou um riso nervoso e mudou de assunto. Falou sobre o neto, sobre o trabalho, mas cada palavra era como uma agulha. Eu percebi as entrelinhas. Eles estavam com medo de eu ter descoberto demais. Quando desliguei, sentei na beira da cama. Me senti vazia. Não era raiva, quando Luiz era pequeno e eu o defendia de tudo, de quantas vezes deixei de comprar para mim para dar a ele o que queria, e agora ele tramando pelas minhas costas por causa de uma casa. O resto da semana passou arrastado. No grupo, as mensagens continuavam superficiais. Figurinhas de bom dia, vídeos engraçados, nada demais. Mas eu sabia. Por trás de cada bom dia havia um plano, um segredo compartilhado entre eles e o corretor, que eu ainda não conhecia, mas que já odiava sem rosto. Foi então que comecei a observar. A Camila evitava me ligar. O Luiz, que antes vinha tomar café comigo quase todo dia, agora só mandava mensagens rápidas. E quando vinham em casa, os dois trocavam olhares discretos, como quem esconde algo. Era como viver dentro de um teatro onde todos fingem que está tudo bem. Mas eu já tinha lido o roteiro. Um dia, durante o almoço de domingo, ouvi quando ela cochichou para ele: tem que resolver logo com o corretor, antes que mude. O copo quase caiu da minha mão. Disfarcei, fingindo pegar o sal. Foi ali que tive certeza. Não era impressão, não era paranoia, era traição mesmo. Depois que foram embora, liguei para Marina. Ela veio no mesmo dia.
Sentei com ela na cozinha, fechei a porta e contei tudo. Ela ouviu calada, os olhos arregalados. Quando terminei, ela respirou fundo e disse: Mãe, eu sabia que eles estavam escondendo algo, mas não achei que fosse tão sério. Mostrei o print da mensagem apagada e ela decidiu investigar por conta própria. 2 dias depois, Marina me ligou à noite, a voz trêmula: Mãe, eu descobri. O grupo que a Camila mandou o áudio se chama O Negócio Casa. Tá com o Luiz, a Camila e um corretor de imóveis. Eles estão combinando a venda sem te contar. Meu coração disparou. Senti o corpo inteiro gelar, como se todo o sangue tivesse parado. Pedi para ela me mandar o print. Quando vi o nome do grupo, Negócio Casa, parecia piada de mau gosto. Meu próprio filho me traindo como uma estranha. Fiquei em silêncio. Marina chorava do outro lado da linha, perguntando o que eu ia fazer, mas eu não sabia ainda. Tudo o que eu conseguia sentir era uma mistura de nojo e compaixão. Nojo por ver o que o dinheiro faz com as pessoas e compaixão por perceber que o amor de mãe é o único que continua, mesmo ferido. Desliguei o telefone e caminhei até o espelho. Olhei para mim, as rugas, os cabelos curtos, o rosto cansado. Mas nos meus olhos havia algo novo, uma firmeza que eu não via há muito tempo. Aquela mulher no espelho não era uma vítima, era alguém pronta para reagir. E você? Já fingiu não saber de algo só para ver até onde as pessoas iriam? Naquela noite o sono simplesmente não veio. Virei de um lado para o outro. O travesseiro quente, o peito apertado. Quando fechava os olhos, ouvia de novo a risada dela, a voz dele e aquele tom de descaso que corta como faca. Pensei em tudo que vivi. Em quantas vezes protegi o Luiz das próprias burradas, em quantas vezes defendi a Camila, mesmo sem gostar do jeito dela. E agora eram eles que tramavam contra mim. Mas, mesmo magoada, eu sabia, um passo em falso, e eles disfarçariam tudo. Por isso, o silêncio virou minha melhor arma. Eu precisava ter certeza. Precisava entender o tamanho da mentira antes de agir. Nos dias seguintes, me tornei uma observadora. Passei a anotar datas, mensagens, comportamentos. Parei de mandar figurinhas e de responder no grupo. E logo vieram os ansumida e os tá tudo bem, sogra. Mas eu respondi apenas com frases curtas: tudo bem. Sim. Eles achavam que eu estava apenas distante, não desconfiavam de nada. Fui até a casa antiga. Levei a chave que guardava desde o falecimento do João. A poeira cobria os móveis, e o cheiro de madeira antiga me trouxe uma saudade que doeu no peito. Toquei a parede da sala e lembrei de nós dois pintando juntos antes do Luiz nascer. Aquela casa tinha alma, e agora eles queriam transformá-la em negócio. Enquanto caminhava por aqueles cômodos, uma sensação forte tomou conta de mim. Era como se o João estivesse ali em silêncio, me olhando. Na mente, ouvi sua voz, dizendo: não permita que o que construímos com amor vire moeda. Foi quando decidi, eu não ia perder aquela casa. Nem por ingenuidade, nem por covardia. Mas eu também não ia fazer escândalo. Já vi muita mãe gritar e acabar sozinha, virando a louca da família. Eu não seria mais uma dessas. Eu ia agir com estratégia e calma. Naquela tarde, liguei para um velho amigo do João, o Dr. Renato, advogado da família há décadas. Expliquei por cima que precisava revisar os documentos antigos. Ele, com a gentileza de sempre, disse: claro, Dona Laura. Passe aqui amanhã cedo que a gente vê tudo com calma. No dia seguinte, coloquei um vestido leve e prendi o cabelo. Queria estar com a cabeça fria. Levei a pasta onde guardava tudo: certidão, escritura, inventário, cópias dos contratos. Renato folheou os papéis e confirmou o que eu temia. A casa ainda estava registrada no nome dos três, eu, Luiz e Marina. Se houver venda, Dona Laura, precisa da assinatura da senhora. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Então é isso que eles estão tentando falsificar? Murmurei. Renato ergueu os olhos, surpreso. Falsificar? Balancei a cabeça. Não ainda. Mas se tentarem, quero estar preparada. Ele me orientou sobre tudo, explicou que eu podia solicitar um bloqueio temporário de transferência e me aconselhou a não comentar nada até o documento estar pronto.
Saí do escritório com uma mistura de raiva e alívio. Pela primeira vez desde aquele áudio, senti que estava retomando o controle. Na volta para casa, o celular vibrou. Mensagem do Luiz: Mãe, tudo bem? A senhora sumiu. Tá chateada comigo? Olhei para a tela e, por um momento, quis responder a verdade. Quis gritar: sim, estou magoada. Você me traiu. Mas escrevi apenas: não, meu filho, só estou cansada. Ele respondeu com um coração, e aquilo me doeu mais do que se tivesse me ofendido. Nos dias seguintes, continuei fingindo normalidade, mas, dentro de mim, a decepção crescia como uma sombra. O jogo já estava virando. Na sexta-feira, decidi o que fazer. Convidei os dois para um almoço em casa no domingo. Nada de brigas, nada de indiretas. Seria um almoço de mãe com tempero de justiça. Pedi para Marina não aparecer dessa vez. Precisava estar sozinha com eles. E assim, em silêncio, comecei a preparar o cenário do que viria a ser o dia mais tenso da minha vida. Entre as panelas e o cheiro de alho refogado, repeti para mim mesma: você vai manter a calma, Laura. A calma é o poder de quem sabe a verdade. E você? Teria coragem de fingir que não sabia só para ver quem cairia na própria armadilha? O domingo chegou com um céu nublado, o tipo de dia que parece segurar o ar antes da tempestade. Acordei cedo, vesti meu avental florido e comecei a preparar o almoço como se fosse qualquer outro. Arroz soltinho, carne assada, salada fresca e o pudim que o Luiz adorava desde pequeno. Mas por dentro, nada estava normal. A cada mexida na panela, meu coração batia mais rápido. Eu sabia que aquele dia mudaria tudo. Às 11h30, o som do portão. Ouvi o carro estacionando e o riso da Camila ecoando no corredor. Senti um arrepio subir pelas costas. Eles entraram sorrindo, trazendo flores e aquele teatro ensaiado. Que saudade, mãe, disse Luiz, me abraçando. Eu o abracei também, forte, tentando encontrar ali o menino que eu criei, mas o abraço dele estava frio, calculado. Fiz pudim, falei com um sorriso contido. Nota, o original dizia fizzing, que parecia ser um erro de digitação. Corrigi para fiz pudim, já que você mencionou que estava fazendo o pudim que ele gostava. Camila elogiou a casa, comentou das plantas e fingiu não notar o peso no ar. Almoçamos entre elogios falsos e silêncios longos. Cada garfada parecia um ensaio de paciência. Até que, enquanto servia o café, decidi que era hora. Pousei a xícara, olhei nos olhos do meu filho e disse com voz firme: Luiz, preciso te contar uma coisa. Ele me olhou desconfiado. Claro, mãe. O que foi? Fiquei alguns segundos em silêncio, só observando o rosto dele. Aquele mesmo rosto que um dia eu beijei quando caiu da bicicleta, quando teve febre, quando jurou nunca me decepcionar, e agora ali, me enganando. Eu recebi um áudio, filho. Camila engasgou levemente com o café. O quê? Que áudio, sogra? Eu continuei. Um áudio que não era para mim. Mandaram no grupo da família por engano. O silêncio caiu como um trovão. Luiz ficou branco. Camila baixou os olhos. Por alguns segundos, ninguém respirou. Eu podia ouvir o tic-tac do relógio na parede. Então ele tentou rir. Ah, mãe, foi um mal-entendido. A gente até comentou sobre isso. A Camila mandou sem querer, lembra? Já pedimos desculpa. Balancei a cabeça. Não, meu filho, não foi só isso. Eu ouvi. Ouvi vocês falando sobre mim, sobre a casa, sobre me deixar de fora. A voz dele falhou. Mãe, eu posso explicar? Camila tentou intervir, mas eu levantei a mão. Não precisa. Já entendi tudo, e por isso chamei vocês aqui. Fui até o aparador e peguei uma pasta. Coloquei sobre a mesa em silêncio. Isso aqui é a nova escritura da casa. Camila regalou os olhos. Como assim? Simplificando, respirei fundo, a casa agora está apenas no meu nome. Ninguém mais pode vender, negociar ou prometer o que não lhes pertence. O som do relógio parecia mais alto. Luiz ficou mudo, os olhos marejados.
Mãe, a senhora fez isso? Fiz. Mas por quê? A gente só queria agilizar? Eu o interrompi. Agilizar sem me consultar? Me enganando pelas costas? Minha voz saiu firme, mas sem gritar. A vida inteira eu dei tudo por você, e você achou que podia me tirar o resto em silêncio? Camila tentou se levantar. Isso é um absurdo. O Luiz só queria resolver para ajudar. Eu olhei para ela e disse sem raiva, apenas verdade, você devia ter me respeitado como mãe dele, não me tratado como um obstáculo. Ela ficou sem resposta. Luiz abaixou a cabeça, as lágrimas começaram a cair. Mãe, eu errei. Eu me deixei levar. Sim, meu filho. Pelo dinheiro. E sabe o que dói mais? Não é a tentativa de me enganar, é o fato de você achar que eu não perceberia. Ficamos em silêncio. O som distante de um trovão preencheu o ar. Camila olhou para o marido, irritada, e murmurou, eu avisei que ela ia descobrir. Aquilo foi a confirmação que eu não precisava ouvir. Peguei a pasta de volta e disse apenas, agora que todos sabem, podemos encerrar o almoço. Eles se levantaram devagar. O Luiz tentou se aproximar, mas eu dei um passo para trás. Não hoje, meu filho. Hoje eu só preciso de silêncio. Ele assentiu, cabisbaixo, e saiu sem olhar para trás. A Camila passou rápido, com o rosto vermelho de raiva. Fechei o portão e encostei na parede, sentindo o corpo inteiro tremer. Mas dessa vez não era medo, era alívio. Senti vontade de chorar e chorei. Chorei tudo que guardei em silêncio. Chorei pelo amor que dei, pela confiança quebrada e por finalmente ter me escolhido. Quando as lágrimas secaram, o céu começou a abrir e um raio de sol atravessou o quintal. Parecia um sinal. No final da tarde, Marina apareceu. Eu a abracei forte e contei o que aconteceu. Ela me ouviu emocionada e disse, eu sabia que a senhora ia resolver do seu jeito. O papai teria orgulho. Olhei para ela e sorri com os olhos marejados. Eu também senti isso, filha. Ele estava comigo o tempo todo. Sentamos na varanda em silêncio. O vento trazia o cheiro da terra molhada e, por um instante, tudo parecia em paz. A dor ainda estava ali, mas também uma força nova, a de quem foi ferida, mas não destruída. E você? Já precisou se calar para provar que sabia de tudo? Naquele domingo à noite, a casa parecia respirar diferente. O ar estava leve, mas dentro de mim, uma mistura de cansaço e serenidade tomava conta. Pela primeira vez em muito tempo, dormi sem culpa. Não dormi feliz, mas dormi em paz, porque eu sabia que tinha feito certo. Nos dias seguintes, o grupo da família ficou em silêncio. Nenhum bom dia, nenhuma figurinha de café. A Camila saiu do grupo discretamente, sem despedidas, sem explicações. E o Luiz, que sempre mandava mensagem todo dia, sumiu. Apenas Marina aparecia de vez em quando para me contar que ele andava cabisbaixo, confuso, tentando entender o que tinha perdido. Eu, por minha vez, segui com minha rotina. Fazia questão de manter o mesmo horário de sempre, café às 7, novela das 6, missa aos domingos. Mas por dentro, algo tinha mudado. Aquela ingenuidade antiga, que fazia eu acreditar que a família era sempre um abrigo, tinha ido embora. E no lugar dela cresceu um silêncio poderoso. Um silêncio que observava, analisava e protegia. Comecei a notar que o Luiz passava de carro em frente à minha casa. Não parava, só diminuía a velocidade e seguia. Acho que ele queria vir, mas não sabia como. E talvez eu também não estivesse pronta para abrir a porta. Ainda doía. Mas com o tempo, a dor foi virando aprendizado. Marina insistia para eu perdoar. Mãe, ele se arrependeu. Tá perdido. A Camila tá pressionando para vender tudo. Ele não sabe como sair dessa. Eu olhava para ela com ternura. Filha, às vezes a gente precisa deixar o outro sentir o peso das próprias escolhas. Só assim aprende. Ela suspirava, mas entendia. Sabia que não era vingança, era limite. Certa manhã, fui ao banco resolver alguns papéis da casa. O gerente me recebeu com um sorriso e disse,
Dona Laura, a senhora foi muito sábia em atualizar os registros. Teve tentativa de acesso aqui na semana passada, mas estava bloqueado. Meu coração acelerou. Quem tentou? Um homem chamado Eduardo Salles. Era o corretor. Sorri de leve e disse apenas, obrigada por me avisar. Saí do banco com as mãos trêmulas, mas o coração firme. Aquele bloqueio que o advogado fez tinha me protegido no último segundo. No caminho de volta, entrei numa padaria e pedi um pão de queijo e um café preto. Enquanto esperava, pensei em tudo. Nas vezes em que abri mão de mim pelos outros, nas noites que chorei em silêncio, nos conselhos que ninguém quis ouvir, e percebi que a vida estava me ensinando outra lição: amar não é se calar para sempre. Amar também é se defender. No meio da tarde, o telefone tocou. Era o Luiz. Deixei tocar até quase cair na caixa postal. Na quarta tentativa, atendi. A voz dele estava rouca. Mãe, eu só queria te ver. Respirei fundo. Tudo bem, Luiz. Pode vir amanhã, às 3. Ele hesitou. Camila, pode ir junto? Não, meu filho. Amanhã é entre nós dois. Silêncio. Tá bem, mãe. Eu vou. Desliguei e fiquei parada por alguns segundos. Senti o coração apertar, mas era diferente agora. Não era medo, era coragem de quem sabia o próprio valor. No dia seguinte, acordei cedo, preparei a casa e sentei na varanda. O relógio marcava 2h55 quando vi o carro dele estacionar. Ele desceu devagar, sem a arrogância de antes. Parecia menor. Carregava nos ombros o peso da culpa. Abri o portão e o deixei entrar. Ele não disse nada, só me abraçou. Um abraço longo, sincero, cheio de arrependimento. Senti o corpo dele tremendo. Mãe, me perdoa. Demorei a responder. Afaguei o rosto dele com as mãos, como fazia quando era menino, e disse: Filho, o perdão não é o problema. Eu te perdoo. Mas a confiança, essa você vai ter que reconquistar. Ele chorou e, por um instante, vi o menino de novo, o que me chamava de a mãezinha, o que trazia flores do jardim para me agradar, aquele que se perdeu por um tempo, mas ainda existia ali dentro. Conversamos por horas. Ele contou que a Camila o pressionava, que o corretor prometeu dinheiro rápido, que achou que estava ajudando. Eu fui um idiota, mãe. Me deixei levar. Foi sim. Mas o importante é o que você faz daqui para frente. No final da conversa, ele me prometeu que resolveria tudo com o corretor e pediu um tempo para consertar as coisas. Antes de sair, disse: Posso te mandar mensagem no grupo, mãe? Sorri de leve. Pode. Mas dessa vez, pense bem antes de apertar o botão de enviar. Ele riu com os olhos marejados. E, pela primeira vez em semanas, eu também ri. Depois que ele foi embora, o pôr do sol tingiu o céu de dourado. Sentei no sofá, olhei para a foto do João e falei baixinho: Deu certo, meu amor. A casa continua sendo nossa. Mas, mais do que isso, nossa família vai aprender o valor da verdade. Fechei os olhos e senti uma paz profunda. O silêncio que antes me feriu, agora me curava. Era um silêncio diferente. Não o da dor, mas o da superação. E você? Já precisou se defender em silêncio para não perder a própria paz? Na semana seguinte, o silêncio se quebrou, mas não da forma que eu esperava. Era uma quarta-feira, fim de tarde, quando ouvi o barulho de um carro parando em frente ao portão. Olhei pela janela e vi o Luiz descer, mas dessa vez ele não estava sozinho. A Camila vinha logo atrás, com expressão fechada, os braços cruzados e uma pasta na mão. Respirei fundo. Meu coração acelerou, mas mantive a calma. Abri o portão com o mesmo tom sereno de sempre. Podem entrar? Ele entrou em silêncio. Ela não. Dona Laura, eu acho que a gente precisa conversar. O que a senhora fez foi injusto. O Luiz é filho único homem, também tem direito. Olhei para ela firme, sem levantar a voz. Camila, o que eu fiz foi proteger o que é meu. E direito não se conquista enganando. Ela riu debochada. Ah, pronto.
Eu fiquei com medo. Medo de te magoar, medo de contrariar a Camila. Eu quis facilitar, mas acabei traindo a senhora. Eu me envergonho disso todos os dias. Olhei para ele e, por um momento, a dor cedeu espaço à compaixão. Porque ali, diante de mim, não estava o homem que tentou me enganar. Estava o menino perdido dentro dele, o que só queria ser aprovado. Meu filho, o amor de mãe não acaba, mas ele cansa. E o meu cansou de ser humilhado. Ele começou a chorar. Mãe, eu não sei viver com essa culpa. Então não viva com ela. Viva fazendo diferente. Ficamos ali em silêncio. Dois seres feridos tentando se reencontrar. A distância entre nós era pequena, mas parecia um abismo. Depois de um tempo, ele me contou tudo, que o corretor o havia pressionado, prometendo um comprador que pagaria alto, que a Camila já sonhava com o dinheiro da venda e fazia planos de viagem, e que, por medo de desagradar, ele concordou. Mas no fundo, eu sabia que estava errado, mãe. Eu só não sabia como parar. Eu o ouvi sem interromper. Quando terminou, perguntei, e agora, Luiz? O que você quer fazer? Ele olhou pro chão e respondeu, quero recomeçar. Quero que a senhora confie em mim de novo. Meu peito apertou, mas antes de responder, olhei para a janela. Lá fora, o céu escurecia e o som da chuva começava a cair. O barulho das gotas no telhado parecia acompanhar minha respiração. Filho, confiança não é dada, é construída tijolo por tijolo. Você quebrou o nosso alicerce, mas se quiser reconstruir, estarei aqui. Ele se levantou devagar, veio até mim e segurou minhas mãos. Eu prometo, mãe. Eu não vou te decepcionar de novo. Olhei para ele e vi sinceridade. Vi arrependimento, mas também vi fragilidade. E mesmo magoada, algo dentro de mim se abriu. Então comece pedindo perdão a si mesmo, Luiz. Porque, para mim, ele já foi dado. Ele me abraçou. Um abraço longo, pesado, cheio de lágrimas. A chuva caía lá fora como um batismo, como se lavasse não só o telhado, mas também as feridas que ficaram entre nós. Quando ele foi embora, o céu clareou de novo, e eu, sozinha na sala, fechei os olhos e agradeci em silêncio. A vida, às vezes, derruba a gente para ensinar o que é firmeza. E o que eu aprendi é que o amor verdadeiro não é o que aceita tudo, é o que sobrevive até depois da dor. Naquela noite, antes de dormir, o grupo da família voltou a ter uma notificação. Uma mensagem do Luiz: família, aprendi que o maior erro é esquecer quem nos deu tudo. Obrigado, mãe, por não desistir de mim. Eu li, sorri e respondi apenas: te amo, meu filho. Sempre. Apaguei a luz e fechei os olhos com o coração leve. A casa, a paz e a dignidade estavam no lugar de onde nunca deviam ter saído, no meu nome e dentro de mim. E você? Já precisou perder algo para descobrir o seu próprio valor? Os dias que seguiram aquele reencontro foram silenciosos, mas era um silêncio diferente. Não aquele que sufoca, era o silêncio que cura. O mesmo que vem depois da tempestade, quando o vento ainda sopra leve, mas o ar já cheira a recomeço. Luiz começou a vir aos poucos. Primeiro para deixar o pão que eu gosto na porta, depois para tomar café comigo e falar de coisas simples, o trabalho, o neto, o trânsito. Sem pedir perdão de novo, sem forçar assunto, apenas estando ali, presente. E isso, para mim, valia mais do que qualquer discurso. A Camila, por outro lado, desapareceu, e eu não perguntei. Aprendi que nem todo silêncio precisa de resposta. Soube por Marina que eles estavam se separando. Dizem que o dinheiro, quando não vem acompanhado de caráter, costuma levar junto o que resta de amor. E eu não desejei mal. Apenas pedi a Deus que ela encontrasse o que ainda não sabia ser, verdadeira. Com o tempo, a vida foi voltando ao eixo. Recomecei meus dias com mais leveza. Passei a caminhar pelo bairro, cuidar do jardim e até voltar a dar aulas de reforço para crianças. Era bom me sentir útil de novo. Aos poucos, percebi que o que parecia o fim era, na verdade, o início de uma nova fase. Um domingo à tarde, o Luiz apareceu de surpresa. Trazia um envelope nas mãos. Sentei-me na varanda e ele, com os olhos marejados, disse: Mãe, eu quero que leia.
Abri o envelope e encontrei uma carta. As letras eram trêmulas, sinceras. Ele escrevia sobre arrependimento, sobre saudade, sobre o quanto percebeu o valor da família quando quase perdeu tudo. No fim, dizia: hoje entendo o que o pai queria dizer quando falava que herança de verdade não é casa, nem dinheiro, é caráter. E eu tô tentando recuperar o meu. As lágrimas caíram sozinhas. Olhei para ele e sorri. Você não precisa me provar nada, meu filho. Só continue sendo o homem que essa carta mostra que você quer ser. Ele me abraçou. Um abraço tranquilo, sem urgência, sem peso. E naquele gesto simples, senti que algo dentro de mim se fechava, como uma ferida que finalmente cicatriza. No mesmo dia, decidi fazer algo que há muito tempo evitava. Voltei à casa antiga. Marina insistiu em me acompanhar, mas quis ir sozinha. Peguei o ônibus, desci na esquina e caminhei até o portão. As paredes estavam descascadas, o jardim tomado por mato, mas o cheiro ainda era o mesmo. Cheiro de infância, de bolo no forno, de vida compartilhada. Entrei devagar, toquei o batente da porta e senti uma onda de lembranças. Vi o João sentado no sofá, o Luiz e a Marina correndo pela sala, o cachorro latindo, o riso ecoando nas paredes. Fechei os olhos e respirei fundo. Aquela casa que quase virou moeda continuava sendo o lar da minha história e agora era também o símbolo da minha coragem. Decidi reformá-la. Não para vendê-la, mas para dar-lhe um novo começo, como o meu. Pedi ajuda a um pedreiro do bairro e, em poucas semanas, as paredes ganharam nova cor, um tom claro, cheio de luz. Coloquei cortinas novas, tirei o pó dos móveis antigos e pendurei no corredor a foto da família inteira, até do João sorrindo no meio. Olhei para aquela imagem e senti gratidão. A dor tinha valido o aprendizado. No dia em que terminei a reforma, chamei o Luiz e a Marina para almoçar lá. Fiz o mesmo cardápio de antes: arroz, carne assada, salada e pudim. Mas dessa vez o sabor era outro. A mesa estava leve, a conversa sincera. Não havia máscaras, só verdades, cicatrizes e amor. O tipo de amor que sobrevive ao que parecia impossível. Durante o almoço, Luiz me olhou e disse: Mãe, eu queria te devolver uma coisa. Tirou do bolso uma chave. É da casa nova que comprei. Mas antes de assinar, pensei em colocar o seu nome junto como forma de gratidão. Sorri e balancei a cabeça. Não precisa disso, meu filho. Eu só quero que nunca mais me esconda nada. Essa é a única chave que eu quero ter de você. Ele sorriu com os olhos marejados. Marina segurou minha mão sob a mesa. Viu, mãe? A senhora sempre diz que o tempo coloca tudo no lugar. Acho que ele colocou. Olhei para os dois e respondi baixinho: o tempo é sábio, filha, mas ele só age quando a gente escolhe a verdade. O sol entrava pela janela, iluminando o retrato do João na parede. Por um instante, juro que senti o perfume dele. Aquele cheiro de sabonete e madeira que sempre me acalmava. Senti vontade de agradecer em voz alta, porque de algum modo eu sabia que ele estava ali, testemunhando nossa reconciliação e sorrindo. À noite, sozinha em casa, fechei as janelas e sentei no sofá. Olhei para minha xícara de chá e pensei em tudo o que aconteceu. O áudio que me fez tremer em silêncio, a traição que me partiu e o perdão que me libertou. A vida, afinal, é feita desses ciclos. Uns destroem, outros curam. E foi no silêncio entre um e outro que eu descobri a mulher que sempre fui, forte, sensata e inteira. E você? Já percebeu que às vezes o silêncio é a resposta mais poderosa que existe? Alguns meses se passaram desde aquele dia e, às vezes, quando o grupo da família silencia, eu sorrio. Porque aprendi que o silêncio agora não me assusta mais. Ele me protege, ele me ensina e, acima de tudo, ele me lembra de onde vim e de tudo que superei. Hoje a casa está viva outra vez. As flores voltaram a crescer no jardim. O cheiro de café se espalha pelas manhãs e o riso dos netos ecoa nos corredores. Quando eles correm pelo quintal, sinto como se cada risada apagasse um pedaço da dor antiga. O tempo, afinal, tem esse domingo transformar feridas em cicatrizes que não doem mais. Só contam histórias. Luiz vem todo fim de semana.
traz frutas, ajuda com as plantas e, às vezes, fica quieto ao meu lado na varanda, olhando o entardecer. Não precisamos falar muito. As palavras certas já foram ditas e as erradas, o tempo se encarregou de apagar. Outro dia ele me disse algo que ficou ecoando dentro de mim: mãe, se aquele áudio não tivesse sido mandado errado, eu nunca teria percebido o quanto me perdi. Sorri e respondi: às vezes, filho, a vida erra de propósito, só para colocar as coisas no lugar. E é verdade. Se aquele áudio não tivesse chegado até mim, talvez eu ainda vivesse enganada, acreditando que o amor era sempre doce, que a família nunca feria, que ser boa era o suficiente para ser respeitada. Mas a vida me mostrou que amor também é firmeza e que, às vezes, é no exato momento em que tudo desaba, que a gente descobre a própria força. Passei tanto tempo tentando agradar, apagar conflitos, manter a paz a qualquer custo. Mas hoje sei que a verdadeira paz vem quando a gente deixa de ser invisível para si mesma, quando a gente desembasta e percebe que isso não é dureza, é amor próprio. Um dia desses, encontrei Marina mexendo nos álbuns de fotos antigos. Sentou comigo no sofá e começou a rir das imagens. O João de bigode, o Luiz de uniforme, ela mesma de Maria Chiquinha. De repente, me olhou e disse: mãe, a senhora ainda acredita em família depois de tudo? Pensei por alguns segundos antes de responder. Sim, filha. Mas não naquela família perfeita que todo mundo finge ter. Eu acredito na família real. A que erra, magoa, mas tem coragem de recomeçar. Ela sorriu, encostou a cabeça no meu ombro e ficamos assim, quietas, enquanto o sol se punha. Senti um calor no peito. Não era tristeza, nem alegria. Era gratidão. Gratidão por ter sobrevivido à dor sem me tornar amarga. Gratidão por ter aprendido a amar sem me anular. E, principalmente, gratidão por ter descoberto que eu ainda podia confiar. Não nos outros, mas em mim mesma. De vez em quando, alguém novo entra no grupo da família, um genro, uma prima distante, uma vizinha que virou quase parente. E toda vez que vejo o ícone de áudio, dou um leve sorriso. Porque agora, eu sei, não é o que a gente ouve que machuca, é o que a gente finge não ouvir. Hoje, se eu pudesse voltar no tempo, não mudaria nada. Nem o susto, nem as lágrimas, nem a solidão. Porque foi tudo isso que me trouxe até aqui, inteira, calma, consciente do meu valor. Aquela mulher que tremia de medo com um áudio, agora fala com firmeza quando precisa e, se precisar de novo, sabe se calar com dignidade. Quando a noite cai e a casa silencia, gosto de sentar na varanda e olhar pro céu. As estrelas me lembram o João e, às vezes, falo baixinho só para mim: você viu, amor? Eu consegui. O vento sopra entre as folhas e, por um instante, juro que sinto uma presença suave, como se ele dissesse de volta: eu sabia que você ia conseguir. Fecho os olhos e deixo a brisa tocar meu rosto. Não há mágoa, não há raiva. Só uma paz profunda, a de quem caminhou pelo inferno e saiu com o coração em chamas, mas ainda capaz de amar. E se tem algo que essa história me ensinou, é que a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra seu caminho. Mesmo que venha disfarçada num simples áudio de WhatsApp. E você? Já recebeu uma verdade que não estava pronta para ouvir? Escreve aqui nos comentários. Quero saber o que a vida te fez descobrir por engano. E se essa história tocou o seu coração, se inscreva no canal. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque às vezes a vida fala com a gente justamente quando a gente acha que ninguém está ouvindo.